Carl Jung foi um psiquiatra e um psicanalista suíço que é amplamente reconhecido como uma das figuras mais influentes hoje da psicologia moderna. Seu conceito de individuação é uma ideia central na sua psicologia analítica e tem grandes influências na psicologia, na espiritualidade e principalmente no desenvolvimento pessoal. Hoje iremos estudar o conceito de individuação de Carl Jung, comparando com os conceitos de individuação do Charles Darwin e do conceito de autorrealização do Carl Rogers. Vamos ver também o que um dos principais junguianos tem a dizer sobre a individuação, que no meu caso eu escolhi a Marie-Louise von Franz e o James Hillman. E vamos falar também sobre críticas ao conceito de individuação, que é muito importante a gente saber ao outro lado da história. E por último, a gente vai ter uma ideia de mais ou menos um passo a passo, digamos assim, de como alcançar essa individuação. E olha só quem apareceu só para fazer graça. Ela nunca fez isso. É a primeira vez que ela faz isso, só para chamar a atenção. Sai daí, folgado. Então sejam bem-vindos a mais um estudo aqui neste canal. Dessa vez estudo sobre individuação. Meu nome é Demetrios Mikulis e vamos caminhar juntos aí nesse caminho para o autoconhecimento. Esse vídeo está sendo gravado dia 17 de 3 de 2022, então qualquer informação desatualizada eu vou fazer um novo vídeo corrigindo ou atualizando o assunto. Eu tive um hiato entre os vídeos, né? Alguns, acho que chegou a um mês até, entre um vídeo e outro, mas foi devido a N situações que aconteceram na minha vida, mas essas N situações estão controladas. E agora eu vou poder continuar dando mais foco aqui no canal. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto. O que é a individuação? De acordo com Jung, a individuação é um processo de desenvolvimento psicológico ao longo da vida, no qual o indivíduo se move a integrar os seus conteúdos inconscientes à consciência e também trabalhar os conteúdos conscientes para alcançar a completude do eu. É uma jornada em direção à descoberta do verdadeiro eu, que envolve a reconciliação de vários aspectos da personalidade que o indivíduo pode ter ignorado ou reprimido. A individuação, então, é um processo que envolve confrontar e integrar a sombra, o ânimos e a ânima, que é a cisígia do oposto da personalidade, e o self. A sombra, como a gente já estudou aqui no canal, representa os aspectos mais escuros da personalidade. A ânima e o ânimos representam aspectos opostos do gênero dominante da personalidade. E o si mesmo representa o núcleo do eu. Então, como eu já falei sobre todos esses arquétipos aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha neles, é só dar uma olhadinha na playlist sobre psicologia analítica, que tem todos eles lá para você estudar de um por um. Jung acreditava que a individuação é um processo único para cada indivíduo e que não é um processo para todos os indivíduos. Ele enfatizou que a individuação não é sobre alcançar a perfeição ou se tornar uma versão idealizada de si mesmo. Pelo contrário, você vai se tornar aquilo que você realmente é, tirando de lado aquela versão idealizada do seu eu. Aquela ideia assim, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado, eu preciso ser um grande médico, um grande psicólogo. E essa é a sua versão idealizada do eu. Quando a gente vence essa versão idealizada, a gente pode ter um caminho aí para genuinidade. Essa palavra existe? A gente tem um caminho para uma personalidade mais genuína. Ainda que essa personalidade genuína possa alcançar, sim, essa ideia de ser um grande profissional, independente da área em que você atua. Então, no processo de individuação, o indivíduo começa a se tornar mais consciente dos seus próprios padrões, crenças e comportamentos inconscientes, e aprende a integrar esses aspectos inconscientes e esses aspectos do self também com a mente consciente. É interessante que tanto Freud quanto Jung, eles falavam que a psicanálise deles, e no caso da psicologia analítica do Carl Jung, não eram para todos, não alcançava todos os tipos de sofrimento mental ou transtornos mentais. E é uma coisa que quanto mais eu estudo psicologia, mais eu tenho que concordar. Quando a gente estuda outras abordagens, como as comportamentais e outras abordagens de terceira onda, a gente vê que cada abordagem parece corresponder a uma necessidade de saúde mental. Então não quer dizer que a psicologia analítica não pode te atender, por exemplo.
Significa que, dependendo da sua demanda, algumas outras abordagens podem ser mais eficazes. Mas isso é assunto para outro vídeo, vamos continuar aqui com o conceito e o estudo de individuação. Marie-Louise von Franz é uma psicóloga suíça junguiana que trabalhou de perto com Carl Jung e ela fez contribuições significativas para o trabalho da psicologia analítica. Ela enfatizou que a individuação ela não é só um processo de integração dos conteúdos inconscientes, mas que também envolve uma dimensão espiritual mais profunda. E quando a gente fala aqui sobre essa dimensão espiritual, a gente tem que separar um pouquinho da espiritualidade como ela é conhecida no senso comum e a espiritualidade como ela é entendida na psicologia analítica. Para von Franz, a individuação é uma jornada descoberta ao verdadeiro eu e, além disso, houve um encontro com o luminoso, um aspecto transcendente do eu que está além do ego. Já é uma ideia que eu não abordei muito aqui no canal ainda, mas o luminoso é algo que vai além daquilo que a gente entende de eu e começa a alcançar esferas que poderiam ser consideradas fora da ciência da psicologia como espirituais. Por isso que tanto Jung quanto os outros junguianos usam o termo espiritual para dar essa ideia de transcendência da mente. Que talvez, quem sabe, futuramente, a ciência não diga que, de fato, é uma pegada aí no espiritual, transcendendo este eu. Eu quero e vou fazer um assunto sobre o luminoso, sobre o conceito de luminoso e os estudos que falam sobre luminosidade, porque depois que eu entendi esse conceito, entender as ideias de von Franz e entender as ideias de Jung sobre espiritualidade ficaram mais claras e ficaram mais fáceis de entender. Continuando, nós temos também James Hillman, um psicólogo junguiano americano, que também fez contribuições significativas para o desenvolvimento da psicologia analítica. Ele enfatizou muito a importância do mito e da imaginação no processo de individuação. Ele acredita que os mitos, assim como Jung, mas o Hillman ele foca bastante nisso, que os mitos eles têm um papel fundamental na compreensão dos aspectos da psique, nos aspectos inconscientes, e na integração desses aspectos. Quando você entende esse aspecto, né, você traz ele à consciência e você consegue integrar ele com mais facilidade na consciência e, dessa forma, dar um passo a mais no processo de individuação. O Hillman também tem uma coisa interessante, porque ele enfatizou as qualidades e as particularidades do ser humano e as características particulares de cada indivíduo, rejeitando a ideia de um eu, de um self universal ou um self idealizado. A ideia de Hillman é que o self ele não seja um centro da psique puro, como uma centelha divina imaculada e imaculável, que não sofre alterações. Na realidade, o Hillman acredita que o self ele é, sim, o núcleo da personalidade e ele é, sim, transcendente, como von Franz falou, mas ele é individual. Ele não é ainda que ele seja uma ideia arquetípica, o self ele não é algo que está no inconsciente coletivo. Ele traz materiais do inconsciente coletivo, mas ele é individual para cada ser humano. Então, uma das críticas, inclusive, que nós vamos ver é justamente essa da ideia de self, de se o self realmente existe. E é interessante você manter isso em mente, que Hillman ele já tem essa ideia de que o self não é esse eu esse núcleo da personalidade imaculável e permanente e que permeia todos os indivíduos. Não, cada indivíduo tem o seu self. Explorando um pouco mais essa ideia do Hillman é interessante porque ele entende a individuação não é você se tornar aquilo que você sonha ser, é aquilo que a gente falou um pouco mais cedo, mas permitir-se ser além do desejo do ego, a expressão mais pura do self através do ego. Então, no processo de individuação, você não se torna o self, mas você permite que o self se expresse através do ego. Então você continua sendo você continua sendo o seu ego, digamos assim. Mas o seu self agora está integrado ao seu ego e ele agora se expressa de forma genuína. E o seu ego também, percebendo-se como o self, se expressa de forma mais genuína também, e não essa forma idealizada. Continuando, para a gente entender melhor esse conceito de individuação,
O Jung ele trouxe muito essa ideia do conceito de individuação de Charles Darwin. Só que, diferente de Charles Darwin, o conceito de individuação de Jung tem uma ideia mais interna. Ele se focou na ideia psicológica da coisa. Enquanto Charles Darwin, na sua teoria da evolução, ele se focou na característica biológica. Então, a individuação para Charles Darwin é quando um ser vivo individua-se da sua espécie. E assim, esse indivíduo agora está mais adaptado ao meio, está mais adaptado à espécie, ao meio ambiente e às hostilidades do meio ambiente, tem mais capacidade de sobrevivência. Então, a individuação para Charles Darwin é um passo para a evolução da espécie. A espécie ele vai se individuando e vai proliferando essa diversidade que a gente encontra hoje na natureza. O conceito de Charles Darwin está focado na adaptabilidade e na competição, coisa que o conceito de Jung não está adaptado. O conceito de Jung, na verdade, é do entendimento e aceitação e integração do eu, para que assim ele se adapte e se adeque, não forçosamente, mas se adeque ao meio de forma saudável, pelo menos. Porque quando a gente fala de individuação da pessoa se adequar ao meio, ainda assim, quando você precisa se adequar a algo, há algo oprimindo você a se adequar. Então, quando você se adapta de forma genuína, essa opressão ela não causa sofrimento, mas se transforma mais como uma negociação, digamos assim. E preste atenção nesse detalhe também que Charles Darwin traz no seu conceito de individuação, que é sobre a adaptação da espécie para o ambiente. Essa é mais uma das críticas que fazem do conceito de individuação de Carl Jung, que não leva em questão a consideração do ambiente. Essa crítica é um pouco infundada, mas a gente vai ver mais para frente. Não vamos colocar a carruagem em frente aos cavalos, vamos continuar. Eu vou dar uma arrastadinha agora para a psicologia humanista de Carl Rogers e seu conceito de autorrealização, que é um conceito que flerta ali com o conceito de Jung e às vezes meio que se complementa, às vezes é meio que igual, mas diferente. O conceito de autorrealização de Carl Rogers ele é semelhante ao conceito de individuação de Carl Jung quando os dois focam no desenvolvimento pessoal. No entanto, Carl Rogers leva mais em consideração as experiências conscientes da pessoa e sua relação com o ambiente nesse processo de autorrealização. Rogers acreditava então que essa autototalização ela aconteceria quando os indivíduos são capazes de experimentar plenamente seus sentimentos e suas emoções, aceitar como são e desenvolver relacionamentos significativos com os outros. Já Jung trazia o contrário, que primeiro a pessoa se desenvolve por de dentro para fora para lidar com o ambiente. E já Carl Rogers entende que a pessoa funciona do ambiente para dentro e, novamente, de dentro para o ambiente. É como se o processo de autorrealização e autoatualização de Carl Rogers ele fosse mais cíclico que o processo de Carl Jung, na minha opinião. Porque o processo de individuação ele não é muito cíclico. Ele acontece de dentro para fora, só que como ele é um processo que dura a vida toda, ele usa o de fora para desenvolver-se novamente. Mas é um processo que é sempre interno, o da individuação do Carl Jung. É um processo, por isso que tem a crítica de James Hillman quando ele fala da questão do self. Para Carl Jung é como se você pegasse o self e sempre tentasse integrar ele à consciência. Só que esse self, ele é concreto. Ele não sofre alterações. Já na ideia de Rogers, ele sofre. Ele vai sempre ali se atualizando. Algumas pessoas dizem que o processo de individuação é cíclico também. Porque você se desenvolve como eu, trabalha na sociedade, né, interage com o ambiente, com a sociedade. Essa interação gera novas experiências que são integradas ao eu e faz esse processo cíclico. Na minha opinião, não é assim. Mas cada teórico tem o seu ponto de vista. Mas veja que no final das contas, tanto o processo de individuação quanto o de autorrealização, eles têm um objetivo em comum, que é o bem-estar, a saúde mental da pessoa. Para o indivíduo alcançar uma espécie de homeostase mental, onde tudo começa a se encaixar, todas as peças começam a se encaixar, todas as engrenagens ficam bem encaixadinhas, começam a funcionar de forma correta,
e, dessa forma, não produzem ou minimizam a produção de sofrimento e a produção de angústia mental. E é aí que nós vamos falar para que de fato serve a individuação. O resultado do processo de individuação para a saúde mental é uma maior integração psicológica, resultando uma sensação de completude e uma sensação de autenticidade da personalidade, além de um bem-estar emocional, já que todos esses conteúdos que causavam desconforto e causavam conflitos para se integrarem agora estão integrados e funcionando de forma mais coesa. Então, ao integrar esses conteúdos inconscientes e também trabalhar os conteúdos conscientes do self, e aqui nós estamos falando exclusivamente do conceito de individuação de Carl Jung. A pessoa é capaz de superar conflitos internos, confrontar medos e traumas, encontrar significados e ressignificar experiências e o propósito de sua vida. A pessoa, quando ela entra no processo de individuação e ela alcança certo patamar, digamos assim, nesse processo, ela começa a alcançar um bem-estar, ela começa a alcançar uma facilidade de interação com o ambiente, uma facilidade também de entender as outras pessoas e o processo em que as pessoas estão passando, que as pessoas estão lidando naquele momento. Ela tem um acesso maior à criatividade, porque quando você integra conteúdos inconscientes, você integra uma parte da sua criatividade que você reprimiu. Então você começa a ser mais criativo, seus processos mentais se tornam mais claros e você sente também uma maior conexão com o mundo ao seu redor, justamente pelo fato de que você entende-se como um indivíduo separado do outro indivíduo, mas ainda assim pertencente ao todo, digamos assim. Justamente porque você, integrando os processos inconscientes, você vai lidar com seus traumas, você vai lidar com seus complexos, você vai lidar com conteúdos reprimidos que bloqueavam alguma situação, alguma experiência da sua vida. E agora, com tudo isso fora do seu caminho, é como se você tirasse as travas dos seus olhos. É como se você tirasse aquilo que desfocava e distorcia a realidade e agora você consegue ver o mundo com mais clareza, não só o mundo, como a si mesmo. O processo de individuação tem estudos científicos falando que ele trabalha e ele consegue lidar com problemas atuais como ansiedade, depressão, transtornos da personalidade, ele consegue lidar também. Processos cognitivos, dificuldade de cognição. Tem muitos estudos que linkam o estudo de Carl Jung com o estudo da esquizofrenia. Inclusive, o próprio Carl Jung trabalhou com pacientes esquizofrênicos. Achei vários trabalhos falando sobre a saúde mental e o processo de individuação, infelizmente todos eles em inglês, mas, como sempre, todo referencial teórico está na descrição do vídeo. E agora, antes de a gente falar do passo a passo que eu prometi para vocês no começo do vídeo, passo a passo, né, de como alcançar esse processo de individuação, eu gostaria de falar um pouco da crítica do conceito de individuação de Carl Jung. A principal crítica que eu encontrei nos artigos, infelizmente ou felizmente todos eles em inglês, que é a desconsideração da relação social do indivíduo com o meio. Um dos artigos argumenta que o processo de individuação é baseado numa visão de gênero, né? A gente tem a questão da ânima e ânimos, e ele é individualista do self, e que não leva em questões como o self é moldado por fatores sociais e pelo ambiente. E também, particularmente nesse artigo, sobre as questões de gênero e as questões de poder. Outro argumenta sobre o estudo da individuação como uma falsa dicotomia entre o indivíduo e o meio social. Nesse artigo, novamente, ele fala sobre essa dicotomia de como a individuação não leva em questão o meio social e como o nosso senso de self ele é sempre moldado pela questão cultural, pela questão histórica, pela questão das experiências que o próprio indivíduo teve durante sua vida. E esses autores, na conclusão dos seus artigos, eles sugerem uma abordagem mais relacional ao conceito de individuação. Eu vejo essa crítica um pouco infundada em pleno 2023. Quando a gente fala do conceito de individuação puro, a gente pega todos os livros do Carl Jung e fala, olha, isso aqui é o processo de individuação. E usa ele ao pé da letra, é claro que a gente vai encontrar essas críticas, porque Carl Jung escreveu isso há muito, muito tempo atrás, em uma realidade completamente diferente, em um contexto histórico-social diferente. Os novos estudos, os novos junguianos,
vamos falar aí de James Hillman, que já é contemporâneo, ele leva em consideração os conteúdos históricos sociais, leva em questão a ideia da cultura como o desenvolvimento do self. E quando a gente trabalha isso na clínica, quando a gente trabalha com a individuação de forma terapêutica, o psicólogo analítico ele vai trazer sim o contexto histórico-social, vai trazer sim a questão de gênero, óbvio, principalmente como está em alta hoje, liberdade que as pessoas estão tendo em assumir o próprio gênero, independente do que o corpo diz que é. Então, a psicologia analítica no conceito de individuação leva sim a questão de gênero e a questão histórico-social em conta. Agora, minha crítica preferida foi de um artigo chamado The Individuation Fallacy in Psychology, do Strollo e Atwood, publicado no Journal of Humanistic Psychology, 1992. Link na descrição do vídeo também, que diz que o conceito de individuação, como tradicionalmente é visto na psicologia analítica, ele é baseado em uma falácia, só que dessa vez é uma falácia da suposição de que existe um eu fixo que pode ser descoberto através de um processo de autoconhecimento. De acordo com os autores, essa suposição falha em levar em consideração a experiência humana e a maneira como o nosso senso de self é moldado, novamente, pela experiência com os outros, pela experiência social, pela experiência com o meio. O ponto-chave desse artigo, e por que eu realmente gostei dele, já que ele parece que é meio igual aos outros que criticam essa questão da interação da individuação com o meio social, é que ele questiona se o self existe. Ele fala assim, a gente está partindo de um pressuposto que há um self a ser descoberto, há um self a ser encontrado em uma jornada de autoconhecimento. E se esse self não existir? Porque todo o trabalho psicológico, psicologia analítica principalmente, é baseado em experiências empíricas. A gente não tem resultados laboratoriais como as psicologias chamadas psicologias duras, né? As hard psychologies, que têm seus testes psicológicos e os seus quantitativos, que ainda assim também são quantitativos de experiências empíricas, mas que eles conseguem colocar um númerozinho na frente da experiência, né? A gente consegue quantificar o mental. Mas enfim, isso é um bom assunto para o próximo vídeo também. Mas então, ele vem dessa falácia de que será que de fato existe um eu a ser descoberto? E se esse eu não existir? O que acontece se não houver um self, um núcleo dessa personalidade? Aí é que entra uma coisa interessante. Quando o Jung falou de self, ele falou do self como um arquétipo. Ainda que alguns estudos pensam o self não como um arquétipo, mas como uma totalidade que inclusive faz parte do inconsciente coletivo. E eu aconselho muito vocês, se vocês tiverem interesse sobre o assunto, verem esse vídeo aqui do self, em que eu trago tanto a ideia de arquétipo como essa ideia de algo mais transcendente. Independente se o self existe ou não, se há um núcleo a ser descoberto ou não, o próprio processo de autoconhecimento traz esses conteúdos inconscientes à consciência e são integrados. Não necessariamente existe a necessidade de que exista um self, um núcleo a ser descoberto, como se fosse um eu separado do ego, como se fosse um eu cósmico ou um eu místico ou mágico que precisa ser descoberto para você ter uma vida plena e feliz. Não. O caminhar do processo de individuação, ele é uma recompensa em si mesmo. Porque justamente tudo aquilo que eu falei da questão da saúde mental, ele é trazido à tona no processo de individuação. Critique que não existe self, mas ainda assim todos os artigos que eu achei criticando, eles criticam apenas o conceito de individuação, mas não criticam o processo terapêutico que a individuação traz para a saúde mental. Então, se vocês têm interesse no processo de individuação, no processo de autoconhecimento, saibam que ele pode ser dolorido, às vezes, como uma fisioterapia, que você pode ter perdido o movimento de um braço e ao você fazer essa fisioterapia você vai sentir dores, incômodos, até que você finalmente vai ter o seu movimento do braço de volta. A ideia da individuação é a mesma coisa, só que no campo psíquico. Imagine que você tem complexos que atrofiaram certas qualidades, podem ter atrofiado a sua capacidade de sentir,
pode ter atrofiado sua capacidade de lidar com as outras pessoas, atrofiado sua capacidade de lidar com determinadas situações ou até consigo mesmo. E esse processo ele vai fazer uma fisioterapia mental para que você possa finalmente lidar com todos os seus processos inconscientes de forma saudável. Eu fiz questão de trazer esses artigos criticando o conceito de individuação para vocês, porque eu gosto de trabalhar essa dicotomia para que eu consiga ter essa dialética, né? Essa comunicação de, olha, eu tenho A e eu tenho essa crítica de A e vamos ver o que você consegue entender a partir disso. É um conselho que eu dou para todo mundo que estuda psicologia. Se você tem uma abordagem do coração, critique a abordagem do seu coração ao máximo possível, porque aí sim você vai conseguir entender ela dos dois pontos de vista e vai conseguir rebater, inclusive, algumas críticas que fazem, como Skinner fez no seu livro sobre o behaviorismo, que eu quero trazer muito no canal e falar sobre ele. Mas agora a parte mais interessante do vídeo e a parte que provavelmente você clicou no link para poder ver, que é a parte sobre o passo a passo, a receita de bolo para alcançar a individuação. Alcançar a individuação é um processo complexo, é um processo multifacetado, é um processo que cada indivíduo vai trabalhar ele à sua maneira, cada indivíduo vai alcançar um resultado diferente. Embora não haja uma receita de bolo, nem uma fórmula única de alcançar esse processo de individuação, eu fiz aqui uns 5 passos baseados nos meus estudos e na minha própria experiência pessoal, de maneiras de você conseguir alcançar, começar a caminhar nessa senda da individuação. O primeiro passo, e um dos mais importantes, é claro, é a autoexploração. Você precisa se conhecer. Você tem que começar a se engajar em um processo de autoexploração, que pode envolver diários. Aconselho muito a criação de diários, principalmente se você for uma pessoa mais cinética, né, mais escrita. Diários, meditação, análise de sonhos, terapia psicológica, né, de preferência uma psicologia analítica, se você quiser caminhar essa questão da individuação. Esses fatores, essas tarefinhas, elas vão trazer uma capacidade de autoconhecimento e autorreflexão para você. Porque o objetivo desse passo é se tornar mais consciente dos seus processos conscientes e dos seus processos inconscientes. E, se for possível, já ir trazendo, integrando esses processos inconscientes à consciência. Nisso, você começa a desenvolver uma compreensão maior sobre seus medos, sobre seus desejos, sobre suas motivações e sobre seus valores. Você começa a se questionar por que você gosta tanto de determinado assunto, por que você está assistindo esse vídeo, por que você tem medo de determinada coisa, por que você tem tanta raiva da situação atual do Brasil, por que aquela pessoa te causa desgosto, ou por que aquela pessoa te causa tanto fascínio. Isso são coisas que, quando você descobre, ela começa a trazer esse autoconhecimento, essa autorreflexão para você. O segundo passo é confrontar a sombra. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o arquétipo da sombra, mas confrontar a sombra é confrontar partes do self que elas já foram reprimidas e que elas foram ignoradas por algum motivo. E normalmente são conteúdos que nós consideramos negativos, porque são conteúdos que estão no polo opositor do ego. Normalmente, isso requer você reconhecer partes de você mesmo que você não queria reconhecer e partes de você mesmo que você não aceita que você tem. Só que a sombra, no processo de individuação, é um dos mais importantes, na minha opinião, porque ela, se você assistir o vídeo, você vai entender melhor essa questão, mas quando você integra a sombra, suas qualidades, digamos assim, suas características negativas, elas vão ficar ao controle, elas serão controladas. Por mais que você tenha um ódio absurdo de tal determinada situação ou de determinada pessoa, quando você entende de onde vem esse ódio, quando você entende de onde vem toda essa energia negativa, ela passa a não exercer mais uma influência inconsciente, porque você trouxe ela para a consciência, e aí ela se torna uma energia que você consegue controlar. E você consegue não ser mais afetado, ou pelo menos minimizar a forma que você é afetado por esses processos inconscientes. O terceiro passo é desenvolver um senso de self. Eu considerei que desenvolver um senso de self está à frente do quarto passo, que é você integrar os opostos. Por quê? Quando você tem um senso de self, um senso de algo maior, uma força maior, seja a natureza, seja Deus, seja
o seu lado espiritual, seja uma motivação muito grande que você tem. Eu acredito que a energia que você pega desse processo inconsciente, ela é muito forte e ela não vai te desmotivar no processo de individuação, pelo contrário, vai te motivar a passar e a superar essa parte que foi dolorosa no confronto da sombra, porque o confronto da sombra é doloroso, ele é difícil. Então você, tipo, se refresca, se banha em energias positivas, digamos assim, num novo processo ali de integração de conteúdos mais amigáveis. E essa parte é aquela parte onde você começa a buscar seus próprios valores, a entender o que é importante para você, a entender de onde vêm as suas crenças mais íntimas, de onde vêm as suas crenças espirituais, e ali começar a se conhecer e entender de fato como funciona o aspecto luminoso, que é aquilo que a Maria Luísa Fonfran citou, funciona em você. Esse passo, assim como a integração da sombra para mim, foi um passo muito importante, porque eu meio que fiz as pazes com Deus, né? Fiz as pazes com a minha crença, com a minha religião. E eu espero que você, no seu caminho de individuação, também seja capaz de fazer isso, se você estiver em conflito, ou pelo menos aceitar de forma ainda mais genuína aquilo que você acredita como o espiritual. Quarto passo, integrar os opostos. E aqui a gente integra o gênero oposto da personalidade dominante, ou seja, a cisígia, ânima e ânimos. Envolve a integração dos aspectos masculinos para a mulher, ou para a personalidade feminina, e os aspectos masculinos ou os aspectos femininos para o homem, ou para a personalidade masculina, tornando assim aquela ideia de completude ainda mais real. É uma parte muito divertida, digamos assim. Eu não vou ter a pretensão de dizer que eu passei por todo o processo de individuação, mas eu acredito que cada passo desses que eu estou falando para você, por isso que eu falei que também trago por parte de experiência pessoal, através de meditações, imaginação ativa, foi uma das partes que eu achei mais divertida, inclusive foi uma das partes que eu mais estudei. Já fiz um vídeo aqui sobre ânimas e ânimo no canal também, mas é muito, muito, muito interessante e muito realizador, e não tenha medo, você não vai deixar de ser menos homem se você integrar seu lado feminino, ou deixar de ser menos mulher se você integrar seu lado masculino, ou se tornar qualquer outro gênero fluido, a não ser que você de fato seja um gênero fluido. Na verdade, a sua sexualidade ela vai se tornar ainda mais natural, independente do gênero, independente da sua opção sexual. E o quinto passo, e um passo que eu acredito que eu ainda não tenho alcançado, desenvolver um senso de significado. É encontrar um propósito na sua vida. E, para Carl Jung e para outros junguianos, esse é um passo essencial para alcançar a individuação. É você ter uma motivação que te faça acordar todos os dias pela manhã e dormir animado para acordar no outro dia para continuar perseguindo ou alcançando ou trabalhando essa motivação. Isso pode ser um senso de conexão com uma força superior, com a natureza ou até consigo mesmo. Vem daquela parte do quarto passo de você lidar com a sua espiritualidade, mas na minha experiência pessoal, eu considero isso vacilante, porque às vezes você está... Nós somos vacilantes, né? Às vezes estamos muito felizes, muito tristes, às vezes nós estamos super empenhados, às vezes nossas energias estão esgotadas, como foi o caso desse mês que eu passei sem fazer vídeo, e também por causa de outros assuntos. Mas considero também, acredito que é essencial para o processo de individuação você entender-se e entender se a sua motivação de vida, a sua missão, digamos assim, e que de fato traz uma energia absurda quando você encontra esse motivador. E é importante observar, gente, que ainda que eu tenha dado esse passo a passo, o processo de individuação ele é perpétuo. Ele é uma longa jornada durante a vida. Pode haver contratempos, pode haver desafios, momentos de incerteza ao longo do caminho, momentos em que você vai falar assim, poxa vida, eu trabalhei tudo isso aqui e não estou feliz. Não. Calma. É assim mesmo. Às vezes nós estaremos felizes, às vezes tristes, e tudo isso faz parte do processo de conhecer-se a si mesmo. Só que é interessante, porque isso é uma das ideias também trabalhada na questão da bipolaridade,
que quando você se conhece, você conhece as suas alterações de humores, você conhece o que te afeta e o que não te afeta, aquilo deixa de alcançar níveis extremos e começa a alcançar um patamar mais calmo, mais harmônico. Então a sua felicidade não alcança picos tão absurdos de êxtase, ou a sua tristeza não alcança picos tão absurdos de depressão, e você começa a naturalizar ali os seus sentimentos. Esse foi o vídeo tão prometido a vocês de individuação. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero também ter alcançado pelo menos um pouco do que vocês esperavam de mim. Há muito que se falar sobre individuação. Todo o trabalho de Carl Jung, quase praticamente todo o trabalho de Carl Jung foi sobre alcançar esse estágio de individuação, ou trabalhar esse estágio de individuação. Jungianos e pós-jungianos em toda a literatura estão até hoje trabalhando, eu inclusive trabalhando sobre o conceito de individuação. Então, continue estudando, continue se autoconhecendo, continue buscando novas fontes de informação, continue questionando e duvidando de si mesmo, porque é na dúvida que nós encontramos o caminho para a verdade. Meu nome é Demetrios Mikulis e nos vemos por aí nesse mundo que não para de girar, ainda que gire procurando a si mesmo às vezes. Até a próxima.